Olá, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou bem, feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus aqui nessa série que demos o nome de Orações Bíblicas. E hoje eu quero convidar você a aprendermos um pouco com a oração de Moisés, lá no Salmo de número 90. No verso de número 12, Moisés diz o seguinte: Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Este é o único salmo atribuído a Moisés. E ele foi escrito provavelmente no momento em que o povo de Israel estava atravessando o deserto, um momento em que o povo de Israel e o próprio Moisés estava vivendo um momento de grande tensão entre a santidade de Deus e a fragilidade humana. Parece que Moisés, então, olhando para todos os acontecimentos, olhando para a vida dele, de sua família e de todo o povo que andava com ele no deserto, reflete sobre a eternidade de Deus e a brevidade da vida humana. Veja que no verso número 1, Moisés reconhece: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O verso 2, ele reconhece a eternidade de Deus. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Por isso, lá no verso de número 12, Moisés vai pedir: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Moisés, ele não pede vida longa, ele não pede riqueza, ele não pede poder, mas ele clama por sabedoria. E para que ele quer essa sabedoria? Ele quer essa sabedoria para viver bem o tempo que Deus deu a ele. Ensina-nos. Ele reconhece que não sabe viver como deveria viver. Lembra quando o apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço? Nós precisamos pedir a Deus que nos ensine a vivermos de maneira sábia. Moisés ainda segue dizendo: ensina-nos a contar os dias. Isso lembra que o tempo, ele é limitado, mas ele é valioso. Lembre-se que um dia jamais poderá ser vivido novamente. O dia tem 24 horas e você não retomará essas 24 horas ao final dele. Por isso, o tempo, ele é limitado e por isso é tão valioso. Moisés ainda pede para que nesse tempo alcance coração sábio. Moisés está pedindo o seguinte: Senhor, ensina-me a viver com discernimento. Ensina-nos a viver priorizando o que de fato tem valor eterno e não passageiro. Será que nós podemos fazer essa mesma oração que Moisés fez? Como poderíamos aplicar esses ensinamentos para os dias atuais? Sim, de fato podemos fazer. E devemos começar entendendo que a vida é breve. Por isso, ore pedindo a Deus sabedoria, para que nós não desperdicemos o tempo que temos com coisas que não glorificam a Deus. Ore por sabedoria, para que você ande de maneira bíblica, de maneira que agrade ao Senhor. Provérbios capítulo 9, verso número 10. A sabedoria correta, ou a sabedoria bíblica, ela começa com o temor do Senhor. Por isso, tema ao Senhor. Ore também pedindo para que Deus nos ensine, assim como ensinou Moisés, a contar os nossos dias, não apenas para fazermos conta, mas para vivermos cada dia como sendo a oportunidade de amar a Deus sobre todas as coisas, servir e amar o nosso próximo como a nós mesmos e adorarmos a Deus como ele deve ser adorado. Por isso, que eu e você, assim como Moisés, tenhamos no nosso coração o desejo de sermos ensinados por Deus, de maneira que compreendamos que o tempo é um talento que não pode ser guardado. Lembra daquele homem que recebeu um talento e enterrou? O nosso tempo não pode ser dessa maneira. O nosso tempo precisa ser investido, reinvestido, sempre, o dia todo e em todo o tempo. Para quê? Para ficarmos mais ricos? Para ficarmos mais bonitos? Não, para a glória de Deus. E é isso que essa oração deve nos ensinar. Ore nessa manhã, pedindo ao Senhor, como Moisés fez. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.